Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Vamos declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Mesmo aquelas coisas que são difíceis de aceitar, mesmo aquelas coisas que você para e pergunta: meu Deus, mas por que tem que ser assim? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo vencer? Por que as portas não estão se abrindo? Todas as coisas cooperam para o teu bem, se no teu coração você tem o entendimento de que ama a Deus. Amém? Nós precisamos amar a Deus, não só de palavras, não apenas de palavras, mas nós precisamos expressar o nosso amor. E como o pastor Marcelo falou num vídeo devocional essa semana ainda, a nossa obediência a Deus é uma declaração de amor. Então que nós sejamos obedientes e descansemos nele, confiemos nele, porque ele não falha. Amém? Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus seja louvado por esse momento tão especial, que é o momento de nós adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Eu quero compartilhar aqui uma meditação na palavra de Deus, para nós clamarmos nessa noite, Hoje é a live do clamor. Quero agradecer aí a participação de todos,
Louvado seja o nome do Senhor pela vida da professora Fanny, que está com a gente aí. Deus abençoe tua vida, tua família, professora. Deus abençoe a vida da irmã Inês, do Édipo com a Mariângela. Deixa eu ver aqui quem eu consigo localizar aqui mais. Pastor Edenilson, Deus abençoe tua vida, meu querido amigo, pastor Edenilson. A Tati Mariano, sua família também, Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. A irmã Luci, eu acho que eu já tinha falado, não sei se eu já tinha falado da irmã Luci, mas Deus abençoe a irmã Luci. Estamos com muita saudade do irmão João, né? O irmão João está lá em São Paulo trabalhando. Olha aí, quem acabou de chegar? A minha sogra. Aí, ó. A minha sogra falou que eu estou ficando bonito nas lives. Ó, gente, isso aí não é para qualquer um, não, receber um elogio desse da sogra, né? Não é qualquer um que tem esse privilégio, né? Deus abençoe a vida da minha sogra também, em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o verso 45. Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, para você que está com a Bíblia física nas mãos. Para quem está usando o celular já é um pouco mais prático, né? Mais fácil. Para quem gosta de segurar o livro assim, né? Então é o segundo livro do Novo Testamento. Então vamos lá. Diz assim o texto, Marcos 1, do 40 ao 45. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isto servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Essa história ela é narrada em 3 evangelhos, né? Basicamente da mesma forma, com alguma alteração em pequenos detalhes, mas é possível encontrar essa narrativa também no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. Quando vemos o texto bíblico falando sobre a lepra, é importante nós sabermos o que isto implicava nos tempos antigos. Nós sabemos que essa enfermidade, nos dias atuais, ela tem tratamento acessível, então ela não chega a ser assim algo tão perigoso como era nos tempos antigos. Não representa hoje tanto perigo como representava para o povo daquela época, né? Dos tempos bíblicos. A coisa era tão séria que aquele que fosse diagnosticado com lepra, ele tinha que sair da cidade. Ele tinha que deixar a sua casa, ele tinha que deixar a sua família. Existiam em alguns lugares daquela época os chamados leprosários, que eram onde ficavam os leprosos, ficavam lá enclausurados, e eles não tinham acesso ao trabalho, eles não tinham acesso a nada,
a encontros, a cultos, a cerimônias, a festas nenhuma. Eles tinham que ficar isolados, apartados de todos e depender de esmolas para viver. Eles não podiam tocar em ninguém e nem serem tocados. Eles não podiam ser tocados por ninguém. Tudo que eles tocavam era considerado imundo. Tudo que tocasse neles também se tornava imundo. Isso se referindo tanto a pessoas quanto a objetos. Tudo que era tocado por esses leprosos, então, era considerado, era declarado imundo. No que se trata de objetos, se não houvesse como haver a purificação, o objeto era queimado, era destruído. No que diz respeito a pessoas, as pessoas tinham que ficar isoladas também, até cumprir o tempo da purificação para ser novamente integradas, né? Então Jesus está ali e de repente se aproxima dele um leproso, e esse leproso, reconhecendo a sua situação, ele chega diante de Jesus já se humilhando, já reconhecendo que ele dependia de uma ação movida pela compaixão de alguém. Não tinha como ele exigir alguma coisa de Jesus, não tinha como ele impor alguma coisa. Ele sabia que ele estava diante de um homem que podia realizar milagres. Ele sabia que Jesus era poderoso, porque ele provavelmente já tinha visto Jesus realizar milagres em outros lugares, já vinha acompanhando Jesus por outros lugares, mas ele chega diante de Jesus com uma expressão assim de humildade. E é sobre isso que nós queremos trazer esta meditação nessa noite, sobre a importância da humildade. Existe um grande perigo em ser dominado pelo orgulho. O ser humano tem uma tendência natural a desenvolver o orgulho. Isso se deve a muitas razões. Algumas delas eu vou citar aqui. Por exemplo, tem gente que se torna orgulhoso porque foi mal educado, né? Então a educação que a pessoa recebe por parte dos pais conta muito nessa questão também. Se a criança cresce sendo poupada de muitas coisas, se a criança não é advertida, não é corrigida, não é disciplinada quando pisa na bola, quando erra deliberadamente, né? Ela pode desenvolver o orgulho, ela pode se tornar uma pessoa soberba, orgulhosa. Então essa é uma causa. Uma outra causa para o surgimento do orgulho na vida de alguém são as chamadas feridas na alma. Isso pode ser devido à traição, à mágoa, à rejeição, a abandono, traumas de infância, abusos sexuais, tortura física, tortura psicológica, enfim, complexos, de repente, devido a enfermidades, devido a uma possível, uma aparente deformidade no corpo, enfim, bullying, tudo isso pode desenvolver complexo, mágoa, ferida na alma. Então, as feridas na alma, elas podem provocar o surgimento do orgulho. Por quê? Porque a pessoa ferida, ela procura, às vezes conscientemente, às vezes de forma inconsciente, desenvolver um sistema de defesa. E nessa tentativa de se defender, muitos apelam para o orgulho. Como eu disse, isso acontece às vezes de forma consciente, outras vezes de forma inconsciente. Tem muita gente que é orgulhoso, não é porque escolheu ser orgulhoso, é simplesmente um sistema de defesa que a pessoa desenvolveu para não sofrer novamente aquela dor que um dia ela teve que suportar, ela teve que enfrentar, para não viver novamente aquela situação desagradável que ela foi submetida, devido a um abuso, devido a uma mentira contada, um abandono, uma rejeição, enfim, as situações
que eu já citei e outras mais que podem acontecer durante a vida, né? E uma outra ainda possível causa para o orgulho, o objetivo aqui não é esgotar o assunto, né? Mas é trazer aqui algumas possibilidades. A terceira causa, então, de repente, seria a própria inclinação natural do ser humano para aquilo que é errado, para aquilo que é mal. Ou seja, a inclinação para o pecado. Isso está encalacrado, incutido já na natureza humana, e é por isso que nós precisamos passar pelo novo nascimento, pela regeneração por intermédio do sangue de Jesus Cristo, né? Porque naturalmente nós já temos uma inclinação para aquilo que é errado, naturalmente. Não que nós sejamos totalmente maus, existem coisas boas de forma natural no ser humano também. Tem muita gente que ainda não passou pelo novo nascimento, mas você convivendo com a pessoa percebe que ela é uma pessoa boa. E muitos se enganam até com a bondade das pessoas, afirmando que a pessoa só pode ter sido salva, só pode ter ido para o céu, porque ela era tão boa. Na verdade, as boas obras, elas não garantem a salvação de ninguém. É preciso nascer de novo. É preciso crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. É assim que se alcança a salvação. Mas, enfim, existem pessoas que naturalmente são boas, mas todo ser humano ele tem uma inclinação natural para o pecado. E isso pode ser também uma causa para o desenvolvimento do orgulho. O que acontece, queridos? O orgulhoso com Deus, ele não consegue nada. Porque a própria palavra diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus, orgulho. Orgulho é algo detestável aos olhos de Deus. Na verdade, falando um pouco de Lúcifer, que veio a se tornar o inimigo das nossas almas, o grande problema de Lúcifer foi que o orgulho entrou no seu coração. O texto bíblico diz que ele era muito bonito, e isso subiu ao seu coração, e ele intentou então tomar o lugar de Deus. Então o mal em si nasceu ali no coração de Lúcifer por causa do orgulho. O orgulho provocou essa rebelião ainda lá nos céus, e aí surgiu então os poderes do mal, ok? Mas voltando aqui para a nossa meditação de hoje, então o orgulho ele é muito perigoso. Nós precisamos de fato abrir mão do orgulho se queremos alcançar o favor de Deus, porque não tem como alcançar o favor de Deus mantendo uma posição resistente, a cabeça erguida demais, o nariz empinado, prepotente, né? Não tem como conseguir alguma coisa da parte de Deus com arrogância, com imposição. Não é assim que as coisas funcionam. Se nós atentarmos para nós mesmos, para o que nós pensamos, para a maneira como nós queremos que as pessoas lidem com a gente, nós vamos perceber que nós também não gostamos de lidar com pessoas prepotentes, arrogantes, orgulhosas. Nós temos dificuldade. Se uma pessoa chega para nós exigindo alguma coisa, impondo alguma coisa, a primeira reação nossa, de repente, é repelir aquilo que a pessoa está dizendo, e de repente a gente acaba até repelindo a própria pessoa. Agora, se a pessoa vem pedir a mesma coisa para nós, mas tendo uma postura de humildade, né, pedindo um favor ali, falando com jeitinho, com delicadeza, a gente de repente vai fazer aquilo que a pessoa está pedindo com um sorriso no rosto, com alegria. Vai fazer até além do que a pessoa está pedindo. Se nós que somos falhos pensamos assim, agimos assim às vezes, quem dirá o nosso Deus, que é perfeito. E quando Ele olha para alguém que se aproxima dele, ocupando essa posição de orgulho, de arrogância, Ele sonda o coração da pessoa e de repente Ele pode até ter misericórdia da pessoa, porque Ele entende que esta é uma arma de defesa que a pessoa está usando.
mas ele não suporta o orgulho. O desejo do Senhor é que esta mesma pessoa abra mão do seu orgulho e clame pelo favor do Senhor, porque Ele tem prazer em abençoar. É assim que as coisas funcionam. De repente, a pessoa então vai precisar passar por um tratamento, para que ela consiga receber a bênção que o Senhor está preparando para ela. Entra-se num processo onde a pessoa vai ser curada, vai ser tratada, o vaso vai ser quebrado e refeito, para que o Senhor possa então liberar a sua bênção, ok? Por quê? Porque Deus é soberano, não tem como exigir nada de Deus, não tem como impor nada para Deus, e Deus é perfeito em todos os seus caminhos, Ele não erra. Como que nós vamos impor alguma coisa para alguém que não erra? Como que nós vamos exigir alguma coisa de alguém que não comete erro nenhum? Então, nós precisamos pensar nessa questão e optar de forma consciente por desenvolver a humildade, queridos. É muito importante desenvolvermos a humildade. O segredo para a cura desse leproso foi a humildade. E isto pode ser, na vida daqueles que são orgulhosos, um divisor de águas. Por quê? Porque de repente a pessoa desenvolveu esta arma de defesa, que é o orgulho, e agora se depara com esta verdade que está sendo exposta aqui pela palavra de Deus. Ela pode conscientemente decidir abrir mão do orgulho e procurar agora desenvolver a humildade. É fácil assim, como se fosse apenas girar um botão ou apertar um interruptor? Não, não é fácil assim. É um processo. Existem muitas vertentes dessa questão. Existem muitos detalhes que precisam ser trabalhados na vida de cada um e varia de pessoa para pessoa, porque cada um teve a sua experiência, na caminhada da vida. Cada um desenvolveu o orgulho por algum motivo ou por alguns motivos diferentes, que diferem uns dos outros, Então, varia de pessoa para pessoa, mas o Senhor, conhecendo a individualidade de cada um, Ele pode tratar com cada um na raiz do problema, ok? Vamos lá então. Se nós optarmos conscientemente pela humildade, nós vamos então marcar a nossa história. Isso vai ser um divisor de águas, porque a humildade ela vai abrir portas que antes estavam travadas, trancafiadas, não estavam acessíveis. A humildade vai permitir que nós acessemos estas portas, e são portas que foram preparadas pelo próprio Deus. E quando nós acessamos essas portas e elas se abrem, nós somos abençoados. Por que então é importante ser humilde? Primeira razão, é importante ser humilde porque a falta de humildade impede a bênção. Bom, em outras palavras, eu já disse isso aqui nessa ministração, Muitas pessoas estão acostumadas a impor, por isso deixam de ser abençoadas. É preciso cautela quando se trata, por exemplo, de fazer prova com Deus, pois Ele é soberano, Sabe aquelas orações tipo assim: ah, Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer aquilo pelo Senhor? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque nós só conseguimos discernir com propriedade aquilo que está dentro do nosso raio de visão, dentro daquilo que a gente consegue enxergar. E se aquilo que nós estamos propondo para Deus vai além da nossa força, vai além da nossa capacidade natural, vai além dos nossos recursos, como que nós vamos cumprir com um voto feito que vai além daquilo que nós podemos fazer? Porque na verdade, queridos, como eu já falei numa outra ministração, existem atitudes que nós tomamos por fé. Quando tomamos algumas atitudes por fé, isso exige uma certa direção da parte de Deus, uma certa revelação. E aí nós podemos tomar essa atitude por fé de maneira segura, porque Deus é conosco.
pois Ele mesmo deu a direção. Agora, existem outras atitudes que de repente a gente acha que está tomando por fé, mas não teve direção de Deus, não teve revelação. Então a gente pensa que está tomando a atitude por fé, mas Deus está olhando lá do céu e falando assim: filho, não faz isso não, eu não estou nesse negócio não, eu não te falei nada disso não. Pense comigo, por que o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, atravessou o Mar Vermelho a seco? Porque Deus deu uma direção para Moisés: toque lá com o seu cajado na água e o mar vai se abrir e o povo vai atravessar. Agora, se Moisés tivesse chegado diante do Mar Vermelho com aquela multidão toda e falado assim para o povo: ó, gente, vamos ter aqui agora um ato de fé. Nós vamos entrar nessa água e no momento que a gente entrar nessa água, Deus vai abrir o mar. Sem que Deus tivesse falado nada para Moisés. Será que ia acontecer? Ou será que aquele povo, se seguisse o seu líder, iria morrer tudo afogado? O que será que ia acontecer? Então, queridos, para ter atitudes de fé é preciso ter direção de Deus, é preciso ter revelação. Então, quando se trata de fazer prova com Deus, nós temos que ter muita cautela e agir com muita sabedoria. Porque não tem como impor nada para Deus. Deus é soberano, gente. Deus é criador dos céus e da terra. Ele está nos céus. Salomão, orando lá na consagração do templo, declara que nem os céus dos céus podiam conter a glória de Deus. Como que nós vamos querer impor alguma coisa para esse Deus que é tão grande? Tá certo, não precisa mexer não, tá certo. A Érica bateu o pé sem querer aqui no coisa aqui, gente, no negócio que fugiu o nome, mas estou falando para ela que tá tudo certo. No tripé aqui. Então, gente, não tem como nós impormos nada para Deus. Então, a falta de humildade impede a bênção de Deus. Só para fechar esse assunto, essa primeira parte aqui. Com Deus não se faz barganha, ok? Com Deus não se negocia. Ah, Senhor, eu vou fazer isso aqui para o Senhor e o Senhor faz aquilo ali para mim. Com Deus não é assim que funcionam as coisas. O que o leproso fez quando chegou diante de Jesus? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me purificar. Entendeu? Se o Senhor quiser. Então vamos lá. Por que é importante ser humilde? Em segundo lugar, porque a humildade coloca o homem no seu devido lugar. A humildade coloca o homem no seu devido lugar. Se você tiver com uma Bíblia fácil aí, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. O primeiro ponto é porque a falta de humildade impede a bênção de Deus, né? O segundo ponto que nós estamos agora é porque a humildade, melhor dizendo, coloca o homem no seu devido lugar. Então vamos lá, olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então isso aqui é humildade. No conceito bíblico, isso aqui é humildade. Paulo está dizendo, não se considerem melhores do que vocês realmente são. Então, ser humilde na ótica divina, queridos, entendo eu que é nós sabermos exatamente qual é o nosso lugar. Nem mais e nem menos. Porque, de repente, a gente tem a tendência de se diminuir. Isso não é humildade, viu?
quando a gente começa a se autodepreciar, quando a gente se critica demais, quando a gente fala que, porque nós somos pobrezinhos mesmo, nós somos coitadinhos mesmo, porque eu não sei fazer isso mesmo, quem dera, né? Isso é uma falsa humildade, isso é uma pretensa humildade, ok? A verdadeira humildade, ela indica para nós o que nós realmente somos, nem mais e nem menos. Então a humildade, ela coloca o homem no seu devido lugar. Vamos ver um outro texto bíblico? Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz o texto bíblico nesta referência aí. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. O que esse texto está nos dizendo? Que nós devemos pensar no bem-estar do próximo. Nós não podemos pensar que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Nós não podemos pensar que as coisas precisam de fato, em todo tempo, colaborar simplesmente com aquilo que nós queremos, simplesmente com aquilo que nós achamos que é o certo, que é o correto. Nós não podemos pensar que nós somos o centro do universo, porque não somos. Não somos o centro do universo. Paulo está dizendo, se você é humilde, então pense no bem-estar do próximo. Prefira dar importância ao outro, considere o outro mais importante que você. Agora, pense comigo. Se numa dinâmica, imagine um círculo de pessoas. Não sei quantas pessoas nesse círculo. 10 pessoas, 20 pessoas, quantas pessoas você quiser. Imagine um círculo. Se nesse círculo, cada um considerar a pessoa que está à sua direita mais importante que ela, quantas pessoas deste círculo serão beneficiadas? Quantas pessoas deste círculo se considerarão ou receberão algum tipo de honra? Perceberão a sua importância? Serão importantes para alguém? Imagine, dentro dessa dinâmica, quantas pessoas experimentarão esta sensação de ser importante? Todas, não é verdade? Todas as pessoas, porque é um círculo, todos se considerarão importantes, porque ao mesmo tempo que ele considera alguém mais importante que ele, outra pessoa vai considerá-lo mais importante do que essa pessoa. Então todos receberão honra e darão honra. Todos darão importância a alguém e receberão importância também de alguém. Todos darão e serão abençoados. E isso é um ponto chave do convívio no reino dos céus. Deus quer que nós nos comportemos assim. Agora imagine você, pense comigo, não imagine simplesmente, mas pense comigo, no cenário atual, no momento que nós estamos vivendo, onde é tão importante nós ajudarmos uns aos outros. Se o ser humano pensasse um pouco mais dessa forma, como nós estamos dizendo aqui, ao invés de cada um ficar procurando buscar ou puxar a sardinha para o seu lado, cada um ficar procurando simplesmente se proteger sem pensar no outro, cada um procurando o seu interesse sem pensar muito no outro. Imagine se no cenário político do nosso país, se os nossos líderes, se todos que estão ocupando lá as posições que foram eleitos por nós mesmos, pensassem mais dessa forma, ao invés de ficarem brigando tanto do jeito que brigam. Será que a situação não seria diferente? Será que nós não teríamos mais estratégias para enfrentar esta crise? Será que nós já não estaríamos de repente saindo dessa crise? Será que o cenário econômico do país não seria diferente? Será que muita coisa não seria diferente? Então, gente, nós precisamos nos atentar para isso. Talvez eu tenha até saído um pouquinho aqui
da linha de pensamento da meditação, né, que nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. E acabamos entrando aqui na questão relacionamento com o próximo, né? Porém, voltando aqui, a humildade, então, coloca o homem no seu devido lugar, e ele sabe quem exatamente ele é, nem mais e nem menos. Ele pensa no próximo e, consequentemente, quando a gente pensa no próximo, o próprio Deus pensa na gente. Você sabia disso? Quando a gente atende a necessidade de alguém, mesmo que nós tenhamos alguma necessidade, o próprio Deus se encarrega de fazer um milagre acontecer na nossa vida, ou de tocar no coração de outra pessoa para atender a nossa necessidade. Deus faz alguma coisa, mas nós não passamos despercebidos aos olhos do Senhor. Então, é por isso que é importante nós conservarmos, nós desenvolvermos a humildade. Terceiro lugar, por que é importante ser humilde? Porque a humildade, ela abre espaço para a ação de Deus. A humildade abre espaço para a ação de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Se você puder abrir aí a tua Bíblia também. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Olha o que diz o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Então, o que acontece? Quando nós optamos pela humildade, nós estamos dando autorização expressa para que Deus faça o que Ele quiser fazer na nossa vida. Nós estamos abrindo as portas da nossa vida para a ação de Deus. E Ele vai agir do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser nos exaltar, Ele vai exaltar. Se Ele quiser simplesmente resolver a situação sem que nós apareçamos, Ele vai resolver sem que nós apareçamos. Porque no final das contas, nós todos sabemos que a glória sempre é dEle. É Ele quem faz todas as coisas. Nós não somos merecedores de reconhecimento, de glória, de nada disso. Né? Às vezes acontece por misericórdia de Deus mesmo. Porém, a palavra está dizendo que nós devemos nos humilhar debaixo do grande poder de Deus, ou como dizem em outras versões, debaixo da potente mão de Deus. E esperar para que no tempo de Deus as coisas aconteçam. Aquilo que nós estamos querendo aconteça, aquilo que estamos clamando aconteça, aquilo que é propósito de Deus aconteça. A verdade é que Deus realmente tem poder para exaltar aquele que é humilde, e Ele, sem dúvida, Ele abate o orgulhoso. Se o orgulhoso insiste em ser orgulhoso, insiste nessa questão, nessa história, chega um ponto que Deus o abate, porque é necessário, porque começa a prejudicar outras coisas, outras situações, outras pessoas. Então Deus trata com o orgulhoso. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos sejam curados. A vontade de Deus é abençoar a todos. Mas se o orgulhoso insiste em ser orgulhoso, chega um ponto, conforme diz a palavra lá em Provérbios 29:1, que Deus entra em ação quebrantando o orgulhoso. A palavra diz lá em Provérbios 29:1, que aquele que repreendido muitas vezes endurece a cerviz, ou seja, mantém o nariz empinado, né? Cerviz é pescoço, nuca, né? Não abaixa a cabeça. Ele será quebrantado sem que haja cura. Está lá na Bíblia. Você pode conferir lá. Então, queridos, nós temos que optar pela humildade. Deus, Ele exalta o humilde e Ele abate o orgulhoso. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando aquele homem, aquele leproso, se aproxima de Jesus e ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus, o Senhor pode me curar e me deixar limpo, né? Diz aqui o versículo 40 de Marcos 1. Jesus se enche de compaixão.
Jesus estende a mão, toca nele. Ninguém podia tocar num leproso. Ninguém ousava tocar num leproso. Mas Jesus tocou no leproso e disse: eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, diz aqui o versículo 42, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Nós precisamos entender que, de fato, Deus não quer nos ver no sofrimento, não quer que permaneçamos no sofrimento. Deus não quer nos entregar a uma vida de dor, sabe? De só sofrimento, de só enfrentar luta. Nós enfrentamos tudo isso, temos que passar por tudo isso. Acaba sendo um instrumento de aperfeiçoamento, mas a vontade de Deus, como um Pai amoroso que é, queridos, é estender a mão, é tocar em nós e dizer: eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te limpar. Mesmo que ninguém queira mais tocar em nós, mesmo que ninguém queira mais olhar para nós, porque o leproso, ele passava por tudo isso. As pessoas não queriam nem olhar para o lado de um leproso, não queriam tocar, não queriam passar por perto de um leproso. Era desagradável, cheirava mal, era uma visão que não acrescentava muita coisa, não. Assim, olhando assim, desagradava os olhos. Mas o Senhor ousou tocar naquele leproso e curou ele naquele dia. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que move o teu coração para clamar. Eu não sei o que tem ocupado as tuas orações. Quais argumentos você tem colocado nas tuas orações, no teu clamor. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele quer te abençoar. Talvez precise de alguma correção na forma como você esteja orando, talvez sim. E o Espírito Santo pode te dar esta direção para se corrigir. O Espírito Santo pode te ensinar a orar como convém. Pode ser que a tua vontade precise ser alinhada à vontade de Deus? Pode ser que sim. E o Espírito Santo, ele é o encorajador, né? Ele é o consolador, ele é o nosso guia, ele pode nos ajudar nesse aspecto. Mas a verdade é que Deus quer te abençoar. Agora, como é que você tem se apresentado diante de Deus? Porque aquele leproso, ele se apresentou diante do Senhor com humildade. Se o Senhor quiser. Como você se apresenta diante do Senhor? Como você fala com Deus? Como você ora? Quais são os termos que você usa na tua oração? Como você se dirige ao Senhor? O que você pensa? Faça uma sondagem aí na sua mente. O que você pensa? Você pensa que Deus tem a obrigação de te abençoar? Você pensa que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por você? Ou você acha que Deus, Ele faz alguma coisa por nós simplesmente porque Ele é gracioso e misericordioso? Porque o humilde, o verdadeiramente humilde, ele entende que tudo que nós recebemos é pela graça de Deus, não é por merecimento. Nós não merecemos. Se fosse receber alguma coisa da parte de Deus por merecimento, queridos, nós estávamos todos condenados. Mas o Senhor é misericordioso, e por ser misericordioso, Ele quer nos abençoar. Faça essa análise na tua vida. Eu te aconselho, finalizando essa meditação, a optar conscientemente pela humildade, a tomar essa decisão hoje de praticar a humildade. Se você não consegue sozinho, o Espírito Santo pode te ajudar. Ele pode te fortalecer e preparar situações onde você vai ser treinado para ser humilde. E dessa forma você vai alcançar o favor de Deus na tua vida. Nós vamos ouvir mais uma canção. Tá tudo certo aí para mais uma canção?
Tudo certo. E logo após essa canção nós vamos clamar ao Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor aqui canta, né? Louva ao Senhor. Coloque aí nos comentários o teu pedido de oração, ok? Coloque aí nos comentários o teu pedido de oração. Se alguém estiver assistindo a live por meio do compartilhamento de alguém, procure encontrar a live original, ok? No Facebook da IEAB Carlópolis. De repente você está numa sala de vídeo, de repente você está assistindo porque alguém compartilhou. Se você fizer o pedido de oração, talvez não apareça aqui para a gente, né? Então procure encontrar aí a live original lá no Facebook da IEAB Carlópolis. Coloque ali no comentário o teu pedido de oração para a gente identificar aqui, tá bom? Vou passar o microfone aqui para a pastora Érica, para ela estar cantando mais esta canção. Glória a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei,
descansarei.